Ei Mia, você não quer ir para o jogo de guerra? Porque Mia não lhe deu vinho, então ela até trouxe seu próprio vinho para bancar a deusa bêbada olhando secretamente para Mia de baixo. No entanto, mesmo que aqueles olhos escarlates olhassem para cima, Mia não mudou sua atitude. Volte, é o mesmo várias vezes. Como Mia disse, Loki visitava Mia todos os dias. Para ser preciso, antes que o método decisivo do jogo de guerra fosse decidido, ela estava tentando convencê-la assim. Embora não possamos participar da batalha, a guilda não disse que podemos ficar fora do campo de batalha. Embora seja irritante deixar o pequeno tirar vantagem disso, mas decidimos derrotar Freya secretamente desta vez. Isso não importa para mim e sua família, eles também estão muito irritados. Parece que Fi já foi ensinar. Loki começou a falar para si mesmo, e Mia, que tinha ouvido isso inúmeras vezes, mostrou uma expressão desamparada. Ela limpou o vidro, como se dissesse que não quero andar com bêbados. Ei Mia, neste jogo de guerra, os deuses também jogam secretamente. Quer saber qual? É impossível apostar dessa forma, então desistir do jogo. Hoje é guerra, é esse tipo de show. É tudo por causa dos bastardos da guilda. É uma execução pública. Loki disse de forma digna ao amaldiçoado. Quais são os 3 principais aventureiros? Ela continuou resmungando. Mas há outro tipo de 99 para 1 com condições. Neste momento, a deusa varreu a atitude frívola agora e ergueu a cabeça. Mia, é por isso que você se juntou à coalizão de facções. A família Freya, ex-capitã, Mia Grande nível 6, pequena gigante. Isso foi antes de Otá se tornar o capitão do regimento. Pode-se dizer que ela que estava meio separada da família Freya durante o período das trevas e passou pelo cruel batismo com um sorriso. Eles estão muito familiarizados com Freya e os outros. Agora que ela ainda tem a graça da deusa da beleza gravada em suas costas, se ela se juntar à aliança da facção, não será apenas um poder de combate pronto, mas também mais propenso a se tornar o trunfo. No entanto, Mia permaneceu em silêncio. A situação atual é diferente de quando o jardim foi construído. Na frente de Freya, que estava pronta para desistir de tudo por Bel, ela não podia agir levianamente. Você pode ver o quanto Ash e Hermes trabalharam para quebrar um encanto. Dar 100 passos para trás é compreensivo, mas hoje é diferente. Freya não pode mais usar o charme. Não há razão para ser negativo. Você obviamente empurrou o garoto, mas não quer ajudá-lo? Mia limpou o vidro. Fora disso, não há outra ação. Nada como o estilo dela. Ela ficou extremamente irritada com os olhos transparentes do deus e sua própria estupidez e suspirou. Eu fiz um contrato com aquela deusa. Quando chegar a hora, não vou interferir. É um contrato assim. Mia omitiu detalhes e contou a história anterior. Uma anã que ainda era muito jovem na época encontrou uma deusa com um pilar e a história aconteceu no campo de flores. Ord, um homem ninfomaníaco do destino, você quer dizer um menino? Deveria ser. Mia também não conseguia entender o que a deusa da beleza fez desta vez, então ela teve tanta resistência quanto rebelião. Ela sentiu algo em Bel que ainda estava lutando enquanto estava encurralado e o empurrou. No entanto, também é possível pensar dessa maneira. Se eu não tivesse feito nada naquele momento, a deusa da beleza deveria ter obtido seu Word, mesmo de uma forma muito feia e distorcida. Pelo menos sua expectativa foi parcialmente satisfeita. O que você acha que a deusa estava fazendo quando a vi pela primeira vez? Ela não disse, torne-se minha familiar, dominadora como agora. Cobrindo o rosto, Loki não podia acreditar. Seus olhos se arregalaram e Mia desviou o olhar dela. O ponto de partida para mim é aquele cara não é a deusa, é o lado da garota. Eu sei que esse lado é a essência da deusa, ainda está gravado em meus olhos e não pode ser esquecido. Naquela época, Freya não havia assinado o contrato com Horn, então naturalmente ela não tinha a aparência de uma garota, mas isso se refletiu nas pupilas de Mia. Em sua opinião, a deusa chorando no campo de flores é apenas uma garota solitária. Chloe, Nuno e Anya, minhas garotas bobas, foram intimidadas e eu estava com tanta raiva, então eu empurrei a criança. Aquela ninfomaníaca é uma daquelas garotas bobas para mim.
eu estava pensando, desta vez, se até eu atraísse e lhe desse um soco, aquela idiota poderia ser quebrada. Mia largou o copo que estava limpando e balançou a cabeça debilmente. Essa é a confusão e hesitação que só ela, que mais teve contato com as meninas da família, pode entender. Ela fechou os olhos enquanto olhava para o punho que havia batido na deusa com tanta força, mas não conseguia levantá-lo agora. Loki silenciosamente olhou para tal anã. Agora eu entendo, você está relutante em se separar de Frey e a pequena Si, mas Mia, afinal, ela é uma rainha super inflexível e irritante. Para ser franca, ela deve estar pensando agora que não pode limpar a situação, então ela apenas correu para a frente. O que você quer dizer? Se Freya quer chegar a um acordo, você está disposta a ajudar? Como se ela não quisesse ser guiada pelas palavras dos deuses, Mia não reverteu sua vontade. Enquanto aquela garota boba não pedir ajuda, eu não irei. Neste momento, Loki ergueu os cantos da boca como um palhaço que vê sua presa morder a isca. Foi isso que você disse? O que você quer dizer? Eu fiz a promessa. A deusa se levantou e disse: venha conosco, Mia. Na cidade labiríntica, desde o dia anterior à guerra, os acampamentos base de muitos familiares ficaram vazios. Escusado será dizer que isso se deve à mudança para as ruínas da cidade de Ousa. Liderados pela família Esha, a maioria das facções se reportam à guilda e à família Ganesha, enviam requerimento e peça-lhes para proteger a área da base. Entre eles, também há alguns familiares que pedem às facções amigas que não participem da guerra para cuidarem da casa ou deixem um pequeno número de membros. A família Freya é o último. Incluindo a guilda, ninguém ficará abertamente do lado deles que distorceram a cidade. Afinal, Freya não queria pedir ajuda aos outros nessa situação. Portanto, cerca de 20 aventureiros de nível alto e aventureiros de baixo nível ficaram aqui no vasto Batalha do Deserto. A maior facção da cidade é a família Freya. Os ativos acumulados são grandes demais para contar, e a batalha no deserto, cuja defesa sem dúvida se tornou fraca, é uma montanha de tesouro. Mas apesar disso, não há idiotas que queiram estar nele. A maior parte da cidade, especialmente todos os deuses que dirigem as facções, não tem dúvidas de que Freya será a vencedora da guerra, mesmo que eles façam algumas coisas sorrateiras agora e roubem tesouros de ouro e prata. Eles definitivamente serão destruídos pelos guerreiros triunfantes mais tarde. Portanto, ninguém que não tenha medo da morte gostaria de invadir, muito menos lançar um ataque. A premissa é excluir eles. Em outro lugar, o enorme volume de Anya ecoou ao redor. Seus pés batiam e aquele que segurava nos ombros era um lobisomem. Me larga, seu lobo. Isso é abduzir pessoas, não abduzir gatos. É muito ruim imitar a voz do seu irmão mais velho para sequestrar. Quem iria imitar aquele traste? Gato irritante, pare de brincar. Gato estúpido. Depois que Lunoi saiu, esse Bet apareceu no quarto de Anya. Atitude sem escrúpulos, modos rudes e tom de voz áspera. Este lobisomem compartilha as mesmas características do irmão mais velho de Anya. Anya, que erroneamente pensou que era a visita de seu irmão, levantou a cabeça. Seus olhos se arregalaram instantaneamente e ela foi trazida diretamente. Esta é a batalha no deserto. Mesmo que o ombro direito esteja contra Anya e uma mão não possa ser usado, os guardas mal qualificados não podem impedir a invasão ilegal do nível 6. Você realmente invadiu o miado do deserto da batalha? Foi Anya quem ficou lívida. Mesmo um ex-membro do grupo não pôde deixar de tremer ao ver um ato tão desesperado de atacar a base da família Freya. Não, foi por ser ex-membro que ela empalideceu de susto. É ainda pior do que meu irmão, é muito ruim. Nem sempre compare esse gato comigo. Você acha que eu gosto de fazer essas coisas problemáticas? Anya em seus ombros definhou completamente e Bet gritou com ela irritado. Aquela deusa estúpida, lembre-se disso. Alguns dias atrás, ele estava furioso porque não podia participar da guerra e foi forçado a se calar sob o punho de ferro de Gareth e estava destruindo coisas para desabafar. Neste momento, seu deus principal se esgueirou algumas vezes e disse baixinho: temos um truque para fazer a gangue de Freya se sentir envergonhada. Você quer trabalhar comigo?
Embora eu estivesse com muita raiva naquela época para concordar com ela, mas devo ter tido um problema cerebral na época, Betty murmurou. Obviamente, com certeza serei usado por ela assim. Onde você está indo? De acordo com um lugar tão profundo no chão, até mesmo eu nunca estive aqui antes. A mansão semelhante a um palácio estava muito quieta.